Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na TV Ribeira Plus para mais um programa do Milton Wolff. E hoje eu estou aqui com dois amigos para nós falarmos um pouco mais do nosso Vale do Ribeira, que é um dos objetivos do nosso programa, é falar do Vale do Ribeira para o Vale do Ribeira e para o mundo. Estou recebendo aqui Jefferson Magário e Isnaldo. Como vai, Isnaldo? Tudo bem? Tudo bem, Milton? Tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? De estar aí batendo um papo com você e com todo o Vale do Ribeira e, como você disse, com o mundo, né? Com o mundo, falar um pouquinho do nosso isso. vale, da nossa agricultura, enfim. Estamos aí para bater um papo. Jefferson Magário, como você está? Tudo bem, Milton. Agradecer o convite para estar aqui juntamente com o nosso amigo aqui, Isnaldo. Oportunidade para estar aqui conversando sobre o nosso Vale do Ribeira e muito sobre a nossa agricultura aqui da região. Muito bem, eu que agradeço, né, a vinda de vocês dois aqui para nós conversarmos um pouco, não é? O Jefferson, eu queria que você falasse rapidamente um pouquinho de você, para que, obviamente, que você é muito conhecido, né? Mas quem sabe que lá do outro lado do mundo alguém não conhece você, não é? Então, que você se apresentasse e falasse quem você é, de onde você é, o que você faz, né? Para que as pessoas fiquem sabendo um pouquinho mais de você, por gentileza. Meu nome é Jefferson Magário. Estou, hoje ocupando a vaga de vereador aqui na cidade de Registro. Sou agricultor, terceira geração, né? E sou produtor de banana. Tenho uma família, sou casado com a Mari, tenho 2 filhos, o Yudi, a Laura, e tenho também um enteado, o Guilherme, que é o meu filho aí de coração, né? E sou uma pessoa que tem muita atuação aqui no Vale do Ribeira já há muitos anos, na sociedade civil organizada, em entidades como a Bavar, a Conaban. Eu fui presidente do Sindicato Rural há muitos anos, né? Sindicato Rural do Vale do Ribeira. Também já fui membro e ainda continuo membro da Comissão de Fruticultura da Agricultura da FAESP. Já fui presidente da Cooper Vale, que é uma das cooperativas que fazem parte da Cooper Central, no qual o meu amigo aqui, Isnaldo, é o presidente. Enfim, tenho uma carreira assim na agricultura e na sociedade civil muito extensa. Muito bom, Jefferson. Isnaldo Lima da Costa Júnior. Fala de você para nós um pouquinho, Isnaldo, por gentileza. Milton, eu sou produtor rural já desde os 18, 19 anos, né? Na bananicultura, militando na bananicultura. A gente sempre esteve envolvido com a questão do associativismo, do cooperativismo. Isso se intensificou a partir de 2009, né? A gente começou esse movimento do cooperativismo aqui regional, dentro da agricultura familiar, organizando a agricultura familiar no Vale, né? E a gente começou um movimento em Miracatu. Lá a gente fundou uma cooperativa, e dessa cooperativa surgiram mais 2, enfim, vem crescendo. E aí, a partir desse movimento, a gente organizou essa Cooper Central VR, que é essa cooperativa do Vale do Ribeira, que representa a agricultura familiar e que, assim, dá acesso ao produtor, a mercados, a merenda escolar, enfim, todo esse programa. E, logicamente, que a gente está inserido aí, né, num contexto, a gente tem conversado muito com o Jefferson. O Jefferson, assim, é bom falar, é uma das maiores lideranças da bananicultura aqui na nossa região. A gente, quanto à agricultura familiar, reconhece isso. É o cara que, assim, são aquelas pessoas que vêm no mundo para criar pontes, né? Então, o Jefferson criou uma ponte muito importante para que os setores da bananicultura dialogassem, né? E isso foi construído de uma maneira muito bacana, né? Os setores hoje estão totalmente integrados, com várias pautas, né? Não é integrado só para bater papo, né, Milton? Está integrado com pautas importantes, né? E, enfim, na construção, né, do desenvolvimento aí da nossa agricultura, enfim, da nossa bananicultura. Ô, Isnaldo, você é formado em Direito. Eu sou formado em Direito pela Unisep, no bacharel em Direito. Estou presidente da Cooper Central VR. E a gente, assim, esse movimento acaba a gente ocupando alguns espaços aí de poder, né, nos setores, né? Hoje eu ocupo, através da central, da central, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Tenho uma cadeira lá como conselheiro. E também a gente faz parte de uma cooperativa
de economia solidária, que é a Unisol, eu sou presidente estadual dessa entidade, que também faz essa pauta da agricultura familiar e de toda essa questão de economia solidária aí no estado. Certo. O Jefferson, você, vereador de registro, agricultor, participa aí da organização, né, das instituições aí do terceiro setor no Vale do Ribeira. Sim. E na vereança aqui em Registro, que é uma coisa nova para você, é o primeiro mandato seu. Como é que você está vendo está gostando de ser vereador? É uma oportunidade para falar que quando a gente atua muito tempo na sociedade civil organizada, no terceiro setor, a gente tem contato, né, com o político o tempo todo, né? Isso acontece com o Isnaldo, acontecia comigo também. E isso faz com que a gente também não seja um ambiente tão assim diferente para a gente. Então, por exemplo, hoje sou vereador, sou político e não tenho nenhuma dificuldade de estar atuando nessa nova função, porque na sociedade civil organizada eu já estava em contato direto, né, com os políticos, né? E estou gostando, sim, acho uma oportunidade muito boa, né? Estou tendo essa oportunidade que a população da cidade de Registro me deu, né? Essa oportunidade. E sinto-me muito honrado de estar ocupando essa importante vaga na Câmara Municipal de Registro e estou tentando aí fazer o melhor que eu posso dentro das minhas limitações para ajudar a contribuir com a cidade. Muito bom. Luiz Naldo, vamos falar um pouquinho da Cooper Central do Vale do Ribeira. O que é exatamente a Cooper Central e como é que começou essa história, né? Você citou aí um ano, acho que 2009, se não me falha a memória, mas antes ainda disso, como é que surgiu a ideia de se organizar através de uma cooperativa e aí depois várias outras cooperativas e aí criar uma cooperativa mãe para organizar esse setor dos bananicultores, da agricultura familiar? A central, ela veio assim, num primeiro momento, os municípios começaram a se organizar com suas cooperativas, né? Esse movimento que começou em 2009, e ele começou para poder atender e o produtor acessar políticas públicas, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que esse programa ele veio na época atrelado ao combate à fome, né? Então, foi um programa que o governo comprava produtos da agricultura familiar e distribuía aí em bolsões de pobreza para combater a fome na época. E aí os agricultores tiveram necessidade de se organizar em seus municípios para acessar essa política pública. E aí isso foi desenvolvendo. Na sequência, já veio uma outra política pública que veio já a nível de lei, que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi aprovado um percentual de 30% na época de obrigatoriedade das prefeituras comprarem dos agricultores familiares. Minimamente 30%. Minimamente 30%. Aí se exigia um pouco mais de organização, porque o processo era um pouco mais complexo, e as cooperativas vêm se desenvolvendo. Em 2014 começou um desafio, a gente provocando a Prefeitura de São Paulo a cumprir essa lei. E a gente sabe que em São Paulo tudo é muito gigante, né? Então a gente foi e abriu o caminho. Só que aí houve a necessidade de nos organizarmos para poder vencer o maior obstáculo desse processo, que era a logística. Como é que você, né, um agricultor familiar do Vale do Ribeira, vai levar seu produto para 1.000, 2.000, 3.000 escolas na Grande São Paulo, distribuindo ponto a ponto? Então, eu acho que esse foi o desafio e foi o que levou, assim, o que motivou a gente criar essa organização, que hoje a gente chama de Cooper Central VR, para poder centralizar toda essa produção e organizar a distribuição. E ela foi, assim, acho que foi uma maior sacada da gente, porque ela cresceu muito, né? Do município de São Paulo veio o Estado, né? E essa organização, ela proporcionou cooperativas de outros estados a virem trazer seus produtos também para São Paulo, né? E, enfim, hoje, para você ter uma ideia, a gente entrega, a partir do centro logístico em Mauá, que a gente tem lá, entrega em quase 4.000 escolas em todo o estado. Vai bananas do Vale do Ribeira para todas essas escolas, né? Então foi isso que foi o que mais motivou. Só que, logicamente, que quando você cria uma organização dessa, representativa, que hoje atende aí quase 2.000 produtores no Vale, a gente está em 7 municípios da região aqui do Baixo Vale, né?
ela também proporciona uma organização política, né? Política no sentido de buscar políticas públicas, de você ter mais pessoas ali organizadas, organizando pautas, unificando pautas, né? Que são de interesse da nossa atividade, e não só da nossa atividade, mas da agricultura e da bananicultura como um todo, né? Então isso motiva, você também te dá força para você ocupar esse espaço. Haja visto esse espaço que eu acabei de falar, que você ocupa, né? Só para vocês terem uma ideia, da sociedade civil, são 32 membros no Brasil inteiro. E o Vale do Ribeira está lá representado com uma cadeira. Então é um espaço importante, porque lá se constrói política pública, se discute política pública, e logicamente que você está perto do poder, né, Jefferson? Sim. Isso é significativo também, né? Então é isso que motivou todo esse movimento. E aí, a partir disso, você começa a conversar com outras atividades, com outros setores. Isso aconteceu hoje, nós nos aproximamos muito da Bavar, que foi justamente essa ponte que o Jefferson acabou criando, né? Enfim, e hoje quem ganha é o Vale. Hoje faz lembrar, hoje teve uma agenda, né, Jefferson? Sim. Que foi essa questão da importação de banana do Equador para o Brasil, que o Jefferson coordenou essa pauta, mas a gente conseguiu abrir alguns espaços políticos para que se fizesse agendas importantes, para que, né, no sentido de a gente minimizar isso. Então, fizemos uma agenda com o ministro da Agricultura, com o vice-presidente Alckmin, enfim, com a ministra da Casa Civil, foi feita uma agenda, tudo dentro dessa discussão universal, com todos os setores discutindo. Então, eu acho que isso, o setor ganha, o Vale do Ribeira ganha, porque hoje o maior propulsor da economia ainda do Vale é a agricultura, sobretudo a bananicultura, né? E é isso que a gente busca, né? É o desenvolvimento desse nosso setor. O maior produtor, né, de banana do estado, acho que o terceiro maior do Brasil. Exatamente. E o Jefferson vai falar um pouquinho da Bavar para nós, né, Jefferson? Porque a Cooper Central é uma parte da cadeia produtiva e a Bavar é uma outra parte. Exatamente. E aí que hoje vocês têm uma unidade de ação bastante importante dentro da organização da cadeia produtiva. Se não tiver organizado, também não tem muito resultado, né, Jefferson? Exatamente. A organização ajuda muito. A Bavar, como é que é o papel da Bavar? Assim, como é que é a ideia como é que nasceu a Bavar? A Bavar é uma entidade já vai completar 30 anos, né? É uma entidade muito importante. Adulta já. Esse ano nós vamos completar 30 anos, né? Ela foi fundada em 1996 pelo produtor lá de Cajati, o Dan, que tem aquela produção daquelas bananinhas, Trop Dan, né? Ele que foi o fundador, né? Juntamente com outros produtores na época. E a Bavar, ela tem um papel assim de representar o setor, né? Então, a Cooper Central e a Bavar, elas trabalham junto, mas elas têm perfis diferentes. A Cooper Central é mais para organizar, fazer a venda, né? Levar o pessoal da agricultura familiar para acessar as políticas públicas. E a Bavar, ela é representar o setor. Mas existia uma distância entre a Cooper Central e a Bavar. Então o que eu fiz? Como eu fui presidente da Cooper Vale, e naquele período que eu fui presidente da Cooper Vale, eu tive muito contato com o Isnaldo, com o Rafael, que são lá de Miracatu, e falei para eles, vamos se aproximar, né? Que na época eu era diretor da Bavar, como eu sou até hoje. Falei, vamos aproximar porque é muito importante você estar junto conosco, né? Nós temos ali aproximadamente 400 sócios, né, na Bavar, e o Isnaldo, através da Cooper Central, 2.000 produtores. Então vamos juntar os nossos 400 com os seus 2.000, aí já temos 2.400. Né? Nosso setor hoje representa em torno de 4.000. Então já teríamos um grupo já bem significativo organizado. E isso faz muita diferença, Milton. Nós tivemos em Brasília recentemente, como a gente realmente está muito bem representado hoje. Ao ponto dos outros estados, não sei se o Isnaldo percebeu que nós fazemos parte da Conaban, que agora vai se tornar, vai fundar uma nova entidade, que a Conaban vai deixar de ser Conaban e vamos ter uma Associação Brasileira dos Produtores de Banana, que já foi batizada aí como Bananas BR. E a gente percebe que os outros estados realmente, até um certo ponto, eles ficam um pouco até incomodados, né? Porque nós somos muito organizados, né? Que realmente nosso setor... Com a produção de banana que nós temos que ser organizados. E eles realmente... Alguém vem querer engolir a gente. Eles, né, ficam assim, vamos dizer assim, eles ficam olhando até assim, um pouco de receio, né? Uhum. Como eles são organizados? E realmente a gente é muito organizado, a gente foi lá, fizemos essas ações coordenadas no governo federal, muito com a ajuda do pessoal da Cooper Central, porque assim,
nós somos pessoas que estamos dentro das entidades, nós somos apolíticos, mas todos individualmente têm suas preferências políticas. Então a gente precisa entender que a entidade ela não pode ter uma bandeira, mas ela precisa partidária, né? Mas ela precisa ter os contatos. Não é uma política de um candidato ou de um governador ou de um deputado, né? A instituição, elas, né, são independentes, exatamente, mas precisam fazer política com o poder. Exatamente. Quem está no poder vai responder naquele momento, né? E aí nós tivemos ninguém defende ninguém, ninguém ataca ninguém. Nós precisamos defender os nossos produtores, exatamente, a nossa banana, o nosso Vale do Ribeiro, né? Que isso é o mais importante. Sem dúvida alguma. A gente teve a agenda lá em Brasília com o ministro Carlos Favro, que é do mesmo partido do prefeito aqui da minha cidade, que é o PSD, e depois tivemos a agenda lá durante o período lá no Ministério da Agricultura, com o Alexandre Padilha, através de uma ajuda do Tobé, né, que é um assessor dele lá, que conhece muito pessoal aqui do Vale, e o Tobé fez essa agenda, tivemos lá, e fizemos várias agendas em Brasília e fomos muito bem recebidos em todos os ministérios, porque a gente pensa que o mais importante para nós é nós termos um olhar aqui para o Vale do Ribeira. E hoje, através das entidades, das nossas associações, da nossa organização, nós, graças a Deus, temos essa força. Muito bom, Jefferson. O Isnaldo, vamos falar um pouquinho da Unisol, porque a gente fala muito de siglas e aí as pessoas não entendem o que é, não sabem, não conhecem, né? E também falar da questão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, né? Do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também a representatividade é grandiosa. Né? É grandiosa. Então fala um pouco para nós da Unisol, o que é, como é que é isso, e também da questão da representação no Conselho do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Unisol é uma união dos empreendimentos de economia solidária de São Paulo, e ela surgiu lá na década de 90. E ela surgiu lá com os metalúrgicos. Nesse período, houve uma crise muito grande no país e muitas empresas do setor ali no ABC, muita quebradeira, muita falência. E aí o que aconteceu? Um grupo de trabalhadores metalúrgicos, eles tiveram uma ideia de formar uma associação, uma organização, para discutir com o Ministério do Trabalho, discutir com as autoridades, a recuperação de uma empresa que eles trabalhavam, porque essa empresa tinha falido, o dono, com certeza, ia abandoná-los e eles estavam preocupados com seus direitos e, enfim, toda essa questão. E aí houve um primeiro acordo, que foi na Conforge, né, que hoje se chama Uniforge. Eles se organizaram numa cooperativa e passaram a fazer gestão da fábrica, recuperando essa fábrica e salvando essa fábrica do fechamento. E aquilo serviu de exemplo para outras unidades e outras fábricas também, que trabalhadores se organizaram para poder recuperar. E esse processo eles criaram, foi aí que surgiu a ideia de criar uma entidade que representasse a economia solidária. Por que economia solidária? Porque ele é um espaço compartilhado, né? É um espaço compartilhado que você não tem disputa, você tem assim, muito diálogo, muito acordo, e que as coisas são muito claras. A gente fala que economia solidária é uma atividade que vive de planilha aberta, né? O Jefferson conhece um pouquinho como é lá na central, então todo mundo sabe de tudo, participa da formação das coisas, enfim, foi nesse conceito que a gente começou a trabalhar. E aí a Unisol foi assim, sendo utilizada para outros setores se organizarem. Então, por exemplo, nós temos setores dos catadores no ABC que também são organizados dentro da Unisol, que também comungam com as mesmas ideias, né? E aí, a partir de 2015, 2016, nós nos aproximamos quanto à agricultura familiar, porque a gente sentia uma necessidade de ter uma representação política um pouco maior, que saísse das divisas do Vale do Ribeiro. E a gente encontrou na Unisol essa oportunidade. É um ente que tem um acesso bom nos governos federais, né? E no governo federal, e que, assim, de alguma forma a gente sentiu uma oportunidade de abrir algumas portas. E assim foi feito, né? Nós entramos, começamos a participar de uma maneira bem efetiva, e essa participação foi efetivando que até que o ano passado eu fui eleito presidente dessa Unisol São Paulo, representando a Cooper Central, né, representando o Vale do Ribeiro.
E aí a gente foi ocupando os espaços, né? Foi através desse trabalho que também abriu oportunidade no Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Esse conselho, Milton, todas as políticas públicas que foram aprovadas pelo MDA, que são 68 projetos, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, certo. Na gestão do Paulo Teixeira como ministro, foram 68 projetos implantados em todo o Brasil. E alguns projetos específicos para áreas específicas. Então, assim, além dos projetos nacionais, tem projetos que a gente entende que tem que ser discutido de maneira separada, em alguns pontos do Nordeste, a região norte do país, que tem dificuldades maiores que a região sudeste, que o sul. E todos esses projetos passaram por um debate via CONDRAF, via o Conselho, que o Conselho acaba homologando, acaba de alguma forma levando a sua contribuição. É um conselho consultivo, ele não é deliberativo, né? Mas, assim, ele foi muito ouvido pelo ministro Paulo Teixeira na elaboração das políticas públicas. Então, na verdade, a gente serve como um ponto entre a base, o que nós aqui... Balizador das ações. Um balizador das ações, e leva o conteúdo para poder elaborar os projetos. Tá certo. Nós vamos ao intervalo e a gente volta já aqui no programa do Milton Wolff, na TV Ribeira Plus, hoje entrevistando o Isnaldo e o meu amigo Jefferson Magari. Voltamos já. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. É a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já, 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição.
Voltamos aqui ao programa na TV Ribeira Plus. Hoje, uma entrevista muito legal com duas pessoas aí que eu conheço há muito tempo, que tem grande importância na nossa região, a questão da agricultura, mais especificamente da cadeia produtiva da banana. O Jefferson Magário, vamos explorar um pouquinho aqui a sua vereança, né? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, que também é muito importante, de algumas questões na área social, não é? Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que você está fazendo nessa área. Por favor. Então, Milton, a gente tem feito um mandato participativo, né? Participando das demandas nos nossos munícipes. E a área social é a área primordial, né? De toda demanda que chega no nosso gabinete. Então, a gente vem fazendo um trabalho de visitar, né, a campo as pessoas. Tive recentemente lá no Quilombo do Peropava, onde eu tive a oportunidade de conhecer aquela comunidade durante a campanha, né? E voltei lá agora como vereador, né? Eu conheço algumas pessoas lá, Jefferson. A gente teve contato lá com a tem Pâmela. Mais ou menos umas 30 famílias. Isso. A gente teve contato com a família da Pâmela, da Andréia. E das 30 famílias que tem lá, eu conheço todas as pessoas dessas 30 famílias. Ah, é? Que bom. Ô, Jefferson, nós sabe que eu trabalhei no ITESP, né? Sim, sim. E lá no ITESP eu trabalhei na comunidade do Peropava. Ah, que legal. E aí nós trabalhamos lá com a questão do projeto de turismo de base comunitária. Sim. E hoje eles estão bem, né, ativos com essa questão lá. E aí eu vi algumas coisas de você, com o prefeito Samuel também esteve lá. Isso, exatamente. Levando algumas reivindicações, atendendo, aliás, algumas reivindicações lá, né? Eles tinham uma queixa que teriam recebido algumas emendas, né, no passado. Sim. E que não teriam sido aplicadas lá, né, no local, Sim, né? sim. Então a gente ficou sabendo de uma emenda que o deputado Nilton Tato, o deputado federal lá de São Paulo, que mandou para eles lá um recurso, e a gente agilizou, juntamente com a secretária de Agricultura, a Leide Silveira, a oportunidade para eles estar participando de saber o que eles precisavam, né, para essa emenda. Aí teve lá já tem a entrega de um microtrator e um veículo estrada, né, e agora, essa semana, a gente teve lá concluindo a demanda deles, que é um poço artesiano, que eles têm lá um poço caipira, que durante o ano fica seco, muitas vezes eles ficam sem água. Aí eles dependem de que a prefeitura mande caminhão-pipa para eles lá. Então agora vai ter um poço artesiano lá e também internet. A gente conseguiu aí uma empresa com 2 pontos de instalação da internet da Starlink, que eles também vão ter internet lá. Tudo isso muito graças à nossa interlocução, mas também o trabalho que a prefeitura desenvolve os projetos e a emenda que o deputado enviou para a nossa cidade. Encurtar, deixar curtinho, né, a informação com a população, com o poder público, né, Jefferson? Exatamente. Para que as coisas aconteçam, né? Você conversou lá com a dona Regina, com a Pâmela, com aquele povo todo lá. Isso, é eles mesmo. Eu já combinei com a Pâmela para trazê-la aqui no programa também. Vai ser muito bom. Contarmos um pouco a história do Peropava para registro. Uma história muito rica, né? Ribeira, né? É o único quilombo que nós temos na nossa cidade. Exatamente. Nós temos vários quilombos no Vale do Ribeira, mas na cidade de Registro, o quilombo do Peropava é o único quilombo. Então temos que dar toda a atenção e tratar eles lá com muito respeito e carinho sempre, que eles merecem. Lógico, exatamente isso. No Vale do Ribeira nós temos em torno de 34 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação ITESP. Mas nós temos aí mais de 50, 60, eu creio aqui até mais do que isso, de comunidades quilombolas. Por vezes reconhecida pela Fundação Palmares, mas para a ação do Estado há necessidade de ter o reconhecimento pela Fundação ITESP. Né? O Jefferson, mais uma questão assim do público TEA, né? As pessoas autistas, qual é o trabalho que você tem fazendo? A gente tem nós temos uma associação aqui na cidade, que é a AMAR, né? Que é a Associação Amigo dos Autistas da Cidade de Registro. Né? Então esse ano eu tive a oportunidade de enviar uma emenda lá para que eles possam utilizar essa emenda, que é uma emenda que eu tenho todo ano, que é a emenda parlamentar, para que eles continuem um trabalho que eles já fazem, né, de fazer o tratamento, né? Então eles usam essa emenda para contratar o serviço numa clínica para dar atendimento para essas crianças. E nós também temos na Câmara Municipal um grupo de trabalho, que é o grupo de trabalho sobre o TEA, que só trata desse assunto, no qual nós se reunimos ali a cada 2 meses, mas online a gente faz sempre reuniões, e aí está envolvido
a Prefeitura, né, com a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde e Secretaria da Assistência Social, está o Ministério Público e temos também a Defensoria Pública. E 3 vereadores titular, que sou eu, o vereador Beto e o vereador Jefferson Pécuri, e a gente está sempre em contato com as outras organizações que também participam lá, que é o pessoal da Unidade Regional de Ensino, temos também lá a participação da OAB, com a doutora Renata, que representa a pessoa com deficiência da seccional aqui da cidade de Registro. E muito importante esse grupo, porque através dali a gente consegue ver quais são as políticas públicas que realmente a cidade precisa para esse grupo. E auxiliar o executivo, né, que é uma função muito importante do vereador. Nossa principal função é fiscalizar, mas nós também podemos auxiliar através de um trabalho aí de orientação, né, e fazemos assim o máximo que a gente pode, porque é um setor que muito me afeta, porque eu tenho uma filha autista, né, sou pai de uma criança autista, e isso é uma coisa que me sensibiliza, né, eu tenho um olhar diferenciado para esse grupo. Com certeza. E o trabalho é esse mesmo, né, Jefferson? Sim. É isso que precisa ser feito mesmo, né? Exatamente. Ter unidade, ter parceiros, atores, né, do setor público, de outros órgãos, né, para que esse trabalho ele se efetive cada vez mais. É importante que as famílias entendam que eu sei que está muito longe do ideal, né? Sabemos que as políticas públicas para as pessoas com deficiência ainda está muito longe, não só aqui em Registro, mas se você for pegar até a nível de estado, mas estamos aí trabalhando para que isso melhore a cada dia. Isso é mais importante, que a gente está consciente, né? Não estamos aqui dizendo que está tudo bom, que está tudo certo. Sabemos que temos muito avançado. O mundo ideal sempre a gente sempre vai estar precisando fazer algo, né? Exatamente. Não dá para a gente, né, achar que a gente sabe o que precisa, mas há um caminho a percorrer. Hoje nós já temos, por exemplo, um censo, né, que nós não tínhamos, né, do autismo aqui na nossa cidade, que hoje temos em torno de 700 crianças com aspecto, né, que são do transtorno do aspecto autista, são mais ou menos 700 crianças. Certo. Então já temos entre adultos e crianças, 700. Sim. Barra do Turvo vai estar inaugurando espaço também lá. Fiquei sabendo. Em junho, vai ser muito importante também. Gostaria muito de conhecer lá. Vamos lá, vamos falar com o prefeito Victor para convidá-lo lá, né? Obrigado. Jefferson. O Isnaldo, vamos falar um pouquinho você me falou do centro de distribuição da Cooper Central em São Paulo, que fica em qual município mesmo? Mauá. Além disso, você estava me falando aqui no intervalo, né, sobre a questão do CEAGESP. Conta isso para nós, o Isnaldo, porque também é um canal assim que você acaba indo para fora do estado de São Paulo. Isso parte assim de uma proposta nossa, que é fazer com que o agricultor, o produtor, sobretudo nossos bananicultores, eles acessem o mercado, né? Eles precisam acessar o mercado de uma maneira mais qualificada. Então a gente tem como princípio assim, se você for analisar que dentro de uma cadeia produtiva, quem é fundamental ou indispensável é quem produz e quem consome. Então, todo mundo no meio dessa cadeia, ela acaba gerando um custo que normalmente quem paga a conta é o produtor. E essas pessoas no meio dessa cadeia, elas podem ser, elas podem ser dispensadas, se o produtor se organizar na cadeia. Então, essa política que a gente busca. E aí, a gente vem trabalhando já faz uns 3 anos num debate dentro do CEAGESP que o CEAGESP precisava abrir um espaço exclusivo para a agricultura familiar dentro da unidade. E, sobretudo, para produtos orgânicos e agroflorestais, né? Que hoje não contempla lá. E aí, qual que é a importância de ocupar esses espaços, Milton? CEAGESP, na sua concepção, foi para apoiar de uma maneira muito integrada o produtor rural. E esse processo ele veio se desfigurando durante os tempos, né? De uma ideia ótima, ele se tornou uma ferramenta que hoje, em algumas situações, trabalha até contra o produtor. Costumo dizer aí no jargão que aquilo lá é uma máquina de moer produtor, né? Porque ninguém aguenta, ninguém se sustenta a vender produtos para aquele tipo de comércio do jeito que está colocado. Porque
É assim, eu já teve casos, Milton, eu vou narrar um caso aqui específico, de um plantador de chuchu lá de Miracatu, ali de Iguape, da Timirim, que ele mandou uma carga de chuchu lá, consignada, que o cara, de vez de mandar o dinheiro do chuchu dele, mandou a conta para ele pagar, porque disse que a mercadoria dele não pagou nem as despesas. Só para você ter uma ideia de como é que está colocado esse mercado. O tamanho do absurdo, né? A gente entende que nós temos que mudar essa realidade, né? Temos que procurar e buscar, e assim foi feito. 3 anos de discussão lá com a diretoria do CEAGESP, que se sensibilizou com a proposta, e aí eles, no começo do ano, lançaram um edital lá de um espaço para que a agricultura familiar ocupasse. A gente foi contemplado com esse espaço pela Unisol, né? E estamos trazendo outras cooperativas também de outros estados e principalmente nós aqui do Vale do Ribeira estamos protagonizando isso, né? E para ocupar esse espaço de maneira mais efetiva. E a partir do CEAGESP você buscar o mercado direto, os grandes atacadistas, os varejistas, enfim, para poder diminuir essa distância entre quem planta e quem consome, né? Essa é a ideia principal. O Isnaldo, nós estamos aí acontecendo, né, a FEBanana. Como é que você entende a importância dessa feira, né, para a nossa região? Milton, ela tem uma importância assim, fundamental. Hoje eu diria que é fundamental porque, primeiro, que é a maior feira do setor do Brasil, né? É a FEBanana. Muita tecnologia, não é uma feira de diversões, é uma feira de negócio. Acho que é importante a gente falar isso, que vem os maiores fornecedores do nosso setor estão nessa feira e todos os produtores estão nessa feira. Tem um grande produtor, a empresa produtora, porque hoje é bom a gente falar que nós temos mais uma categoria dentro da nossa cadeia, né? Que são grandes empresas que se organizaram de modo que elas estão desde o plantio até a venda final. Então são empresas muito organizadas que geram muito emprego aqui na nossa região e que são fundamentais. Também participam dessa feira. Então, essa feira é para mostrar o nosso trabalho, é para mostrar a bananicultura, para mostrar a evolução da bananicultura no Vale do Ribeira e para trazer também tecnologia, que eu acho que esse papel é fundamental e essa feira cumpre esse papel. Trazer novas tecnologias, trazer novas técnicas, porque hoje o mundo não para, Milton. Todo dia está saindo. Nós estávamos comentando aqui com o Jefferson antes do início do programa, que já lançaram uma outra variedade de banana nanica lá no Espírito Santo, que vai, né, vem com muita esperança aí de nos livrarmos de alguns maus e tal. Então, todo dia ela está em evolução. E essa feira cumpre esse papel de estar trazendo todos esses estudos, essas pesquisas, essas novas tecnologias, que o produtor acesse e tenha essa interação. Então, eu acho que para nós é um motivo de orgulho. A Cooper Central VR e a Agricultura Familiar, dos últimos três edições da feira, a gente vem participando de maneira bem efetiva, dando total apoio à Bavar, né, que é a promotora do evento, né? E eu acho que ela veio também dentro dessa nova relação de união, de convergência que a bananicultura vive aqui no Vale do Ribeira. Então ela cumpre um papel fundamental. De entendimento, acima de tudo, entendimento da necessidade, né? Não é, o Jefferson, a maior feira, né, do setor do Brasil, como disse muito bem o meu amigo Isnaldo. Você já está nisso desde o início. Desde a primeira edição. Desde a primeira edição. Como é que você vê lá a primeira edição e vê o que está acontecendo hoje? Inclusive, ontem estava assistindo o vídeo da primeira edição, né, que foi aqui no Hangar 116, onde hoje é ali a Assembleia de Deus, Ministério de Santos. E na época a gente realizou essa primeira feira pensando em que nós precisávamos aqui na região uma feira nos mesmos moldes que tinha como a AgriShow, a Hortitec, né? A AgriShow que é realizada em Ribeirão Preto e a Hortitec em Olambra, que é uma feira focada no network, no negócio, né? E respeitando as características da nossa região, porque a gente sabia que a nossa região ela não tinha essa cultura de ter esse tipo de feira. A última, talvez, que hoje não tem mais, seria a Expo Vale, que cumpria um pouco esse papel. Mas a Expo Vale também tinha a parte de entretenimento muito forte, né, que eram os shows, né? E nós precisávamos ter uma feira, né? Por isso que ela é realizada durante a semana, né?
Hoje nós estamos na abertura da feira, né? E ela vai acontecer na terça, quarta e quinta, né? 12, 13, 14 de maio. E isso acontece porque o foco da feira realmente é os negócios. Então nós temos esse ano uma previsão de 90 milhões em negócio, né? Temos aproximadamente 70 expositores. É muito importante que o Isnaldo falou aqui sobre a questão da tecnologia. Muitas empresas deixam para lançar a tecnologia do setor na feira. E ela não é só a maior feira do Brasil, ela é a maior feira da América Latina. Então temos aqui a oportunidade também de receber visitantes não só dos outros estados brasileiros, mas também aqui da América Latina. Muitos vêm para participar da feira com a gente. E é uma alegria, né? Uma feira que realmente nos enche de orgulho, né? E agora que nós temos a identificação geográfica da banana do Vale do Ribeira, a gente tem uma feira com o nome de banana, fortalece mais ainda essa identificação. O Isnaldo, falar um pouquinho do nosso Vale do Ribeira, do desenvolvimento da nossa região. Nós temos agricultura, a bananicultura é o carro-chefe, não é? Mas eu costumo dizer para as pessoas que o desenvolvimento do Vale do Ribeira passa necessariamente por uma outra cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva do turismo. Como é que o Isnaldo enxerga isso? E a pergunta vai para você também, viu, Jefferson? Tá? Então você vai pensando no que você vai responder. Então. Ô Milton, eu acho que a sociedade civil no Vale do Ribeira está despertando para esses debates. E hoje as grandes ações em relação ao desenvolvimento, sobretudo nessa questão do turismo, mas tem outras potencialidades imensas que envolvem por conta da nossa localização, por conta dos nossos acessos, né? Então, além do turismo, tem outras. A sociedade civil está se organizando. As entidades de apoio, elas cumprem um papel. Eu quero citar aqui o SEBRAE, por exemplo, tem um trabalho muito importante nessa questão. Mas eu sinto falta do poder público discutir desenvolvimento no Vale do Ribeira. Eu acho que está faltando os nossos prefeitos pegarem essa pauta de maneira prioritária, central, e discutir o desenvolvimento do Vale do Ribeira. Nós não temos essa discussão a nível de prefeitos. Nós temos uma instituição importantíssima aqui, que é o Codivar, respeitada, que hoje está sendo gerida pelo prefeito Periquera, muito, muito ativo, mas a gente sente falta da unidade, sabe, de ter uma mesa de debates com todos os setores envolvidos, agricultura, industrial, comercial, para o que a gente pensa, o que a gente quer para o desenvolvimento do Vale do Ribeira, respeitando as nossas peculiaridades, respeitando a nossa Mata Atlântica, que hoje é a nossa aliada no desenvolvimento. Que o que há 30 anos atrás a gente via como um grande empecilho para o nosso desenvolvimento da agricultura, hoje já não é mais. Hoje a gente já está enxergando como uma oportunidade de agregar valor nos nossos produtos. Mas falta uma centralidade. E aí, Milton, assim, na minha opinião, eu acho que fica muito difícil você discutir desenvolvimento sem o poder público. Não se faz, não se discute. Porque passa por políticas públicas. Passa por você preparar os municípios para receber um turista, por exemplo. Você preparar a população para receber um turista. Porque se você for num lugar e ele tiver toda uma estrutura, mas se a população não receber bem essa pessoa, ela não volta lá. Então eu acho que tem toda uma questão que só vai se resolver quando o poder público tiver esse debate na centralidade dos discursos, das pautas, e tem que chamar a sociedade civil para discutir, para conversar. Porque eu acho que a partir disso, eu acho que o desenvolvimento aqui vai ser uma coisa muito rápida e muito consistente. Mas a sociedade civil está fazendo sua parte, né, Milton? Eu acho que a questão do turismo aí em alguns municípios está desenvolvendo. A gente falou há pouco aí de Iporanga, né? O próprio Barra do Turvo, acho que tem ali um trabalho muito forte na questão do desenvolvimento do turismo. Mas, enfim, nós precisamos levar esse debate de uma maneira mais ampla aqui, regionalmente falando. Sabe que Barra do Turvo hoje virou estância turística, né? E a convite do prefeito Cogga, outro dia nós estivemos lá em Cajati, um convite também do meu amigo Alexandre Pacheco, que é o secretário de turismo
de Cajati, participando do meeting de turismo do município, que vem numa crescente de organização bastante interessante. Um trabalho muito bem feito pelo Alexandre Pacheco, que esteve aqui, já nós estivemos conversando aqui. E lá, Isnaldo e Jefferson, o prefeito Koga pediu ao prefeito Wagner, que é o presidente do Codivar, que trate dessa questão de uma forma efetiva de fato. Porque se nós pensarmos aí, algum tempo atrás, nós tivemos um trabalho muito bem feito para um plano de desenvolvimento, que foi um plano que deu base ao então plano Vale do Futuro. E ele está aí. Ele está aí. Né? E eu concordo plenamente com o que você falou. O poder público tem que pegar isso, né, e conduzir. Né? Olha, nós vamos a mais um intervalo, depois o Jefferson vai falar sobre isso também. Nós voltamos já aqui no programa do Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Chegou o momento que você estava esperando. Fechou. Comece a pagar daqui 75 dias. Ganhou. Documento e o capacete. Grátis. Acelerou. Seu sonho apenas começou. Bora! Saia de Honda 0 km com parcelinhas de apenas R$ 570. Bicudo Motos Honda. Acelerando novas conquistas. Tanaka Esportes é a melhor! A Expand está 6 vezes mais rápida para você. Chega de sinal fraco. Expanda seu universo com a ultra velocidade da fibra e a tecnologia Wi-Fi 6. Internet de última geração na sua casa e no seu trabalho. Plano 800 MB, R$ 99,90. Combo TV, por apenas mais R$ 10, leve mais de 90 canais, filmes, esportes e jornalismo. Não perca essa oferta promocional. Assine já. 13 38 28 50 40. Quando o assunto é construção e você precisa regularizar sua obra, saiba que com o Rima Contabilidade você pode reduzir em até 70% o custo do INSS. É isso mesmo, redução de até 70% no custo do INSS. Venha tomar um café em nosso escritório para saber mais. Se preferir, ligue 13 40 42 50 16. Rima Contabilidade. Compromisso e inovação é a nossa tradição. Voltamos aqui ao programa Milton Wolff na TV Ribeira Plus. Olha, você pode acompanhar o programa lá no YouTube Ribeira Plus TV e também no canal Expand 6.3. Vai lá no YouTube, dá um like lá, compartilha,
Conta para todo mundo o que você está vendo aqui, porque aí nós vamos mais longe. Jefferson, a questão do desenvolvimento do Vale do Ribeira e o turismo, como é que você enxerga isso? Como é que você vê isso? Por favor. Milton, eu gostaria de falar um pouco agora sobre o turismo. Nós tivemos a oportunidade de ir até a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, com o Sebrae. Aqui agradecer realmente o apoio que o Sebrae está dando, não só a Cooper Vale, mas também a Bavar, a realizar não só a FEBanana, mas temos aqui a Feira Encantos do Ribeira, que é um sucesso. Enfim, o Sebrae faz um trabalho sensacional na nossa região. Um abraço lá para a Michele. E nós tivemos essa oportunidade de ir no Vale do Vinhedo. E o que a gente trouxe de lição de lá? A gente ficou uma semana lá. É que o turismo ele pode ser fomentado de várias formas. Mas a nossa região, nós temos que ver o que realmente é importante para nós historicamente. E a gente tem que contar histórias. Então, vou dar exemplo aqui da cidade de Registro. A gente tem uma história linda aqui em Registro, que iniciou ali nas margens do Rio Ribeira, né? Que antes de se tornar município, Registro era um local de posto de registro, porque era posto de registro da coroa portuguesa e registrava o ouro que era extraído lá na região de Eldorado, que antigamente era conhecido como Xiririca. Então os vapor vinham, né? E aqui a coroa portuguesa registrava esse ouro. Então era um posto de registro. Então do posto de registro virou um município, que hoje chama-se Registro por esse motivo. Então vai contando as histórias. Nós temos as histórias do chá, da banana, temos as histórias da pupunha, do búfalo. Então nós temos que contar essa história. Então isso tem que passar por um processo de treinamento da nossa população, principalmente nos pontos comerciais, nos hotéis, nos restaurantes. Então as pessoas que atendem os turistas, as pessoas que vêm de fora, elas têm que contar essa história. Elas saberem, por exemplo, onde fica o quilombo do Perupava. Exatamente, contar as histórias dos nossos quilombos aqui, que são muito importantes. Então, quem vem de fora, tem as aldeias indígenas também, que nós temos aqui na nossa região. Então, quem vem de fora, ele quer ouvir história. E o que a gente percebeu lá, o Isnaldo foi com a gente lá no Rio Grande do Sul, o que eles fazem lá o tempo todo, em Bento Gonçalves, em Canela, em Gramado, eles ficam contando a história deles. Então, lá no caso deles é a imigração italiana. E aqui nós temos a história da imigração japonesa, temos a história de outros imigrantes. Nós precisamos contar essas histórias, que o povo que vem de fora, ele gosta de ouvir as histórias. Então, eu acho que o turismo é esse o caminho. Com relação ao desenvolvimento econômico, nós temos aqui um privilégio de ter uma rodovia federal que atravessa a nossa região. Isso se deu na década de 60, pelo então presidente na época, Juscelino Kubitschek. Isso é um presente muito grande e nós temos que explorar, porque passa aproximadamente 30 mil veículos na nossa rodovia todos os dias na frente aqui das nossas principais cidades, né? Que começa lá em Miracatu e termina em Cajati, e Registro está aqui bem no meio, né? Eu acho um privilégio que nós temos essa rodovia e o desenvolvimento econômico parte a partir dela. Nós temos que ter mais empresas de logística, como nós temos aqui a Boticário, temos agora a vinda para cá, para a região da Alumasa, que é uma empresa de alumínio, que vai inaugurar a unidade aqui em Registro. Então, fortalecer o desenvolvimento econômico, aproveitando esse eixo rodoviário, que é fundamental para que a nossa cidade cresça e tenha cada vez mais renda, que é um processo longo, Milton, não é do dia para a noite. Nós temos hoje o orçamento das nossas cidades muito, muito reduzido para as coisas que a população precisa. Mas com o tempo desenvolvendo a cidade, fortalecendo a agricultura familiar, a agricultura, a indústria, o comércio, principalmente aumentando a parte de acesso à educação, que hoje nós temos o privilégio, principalmente na cidade de Registro, de ter um SESI, o SENAI, o Instituto Federal, que também tem em Miracatu agora, temos aqui o ETEC, a FATEC. Então, nós estamos muito bem, temos a Unisep, que também faz um trabalho sensacional nessa parte educacional. Então, nós temos aqui uma estrutura hoje muito boa. Agora, eu acho que é questão de tempo, Milton. Nossa cidade vai desenvolver, nossa região vai desenvolver, mas como o Isnaldo disse, os políticos precisam saber disso e precisam conhecer isso para poder correr atrás. Que infelizmente nós temos político na região aqui que desconhece os números da sua própria cidade. Quem dera desconhecer do Vale do Ribeira. O Jefferson, eu entendo, concordo com o que você está falando, evidentemente, mas a ação... Eu queria, assim, entender a sua colocação no seguinte sentido. Você entende que o turismo é um meio que pode levar a nossa região a um desenvolvimento que nós todos sonhamos?
Sim, o turismo ele é o dinheiro mais limpo, né, que pode vir para a região, né? Porque o turismo tá aqui, acontece, ele vem na sua região, ele ocupa ali a rede hoteleira ou até mesmo através hoje do Airbnb alguns imóveis, e ele fica ali, deixa o dinheiro e ele vai embora. Ele não utiliza o setor de educação, nem de saúde da cidade. Então, assim, o turista, todas as regiões que o turismo é forte, são regiões muito ricas, porque eu costumo dizer que é um dinheiro limpo, é um dinheiro que não deixa nenhum tipo de prejuízo para a região. E o turismo aqui na nossa região, temos aqui uma linda extensão litorânea, né? Talvez o nosso litoral seja um dos litorais mais bonitos do Brasil e ainda muito pouco explorado, no meu modo de entender, né? Nós temos os dois extremos do nosso litoral com regiões ainda desérticas, né? Como é o caso aqui do costão ali da Jureia, e temos ali a região na divisa do Paraná, né? Que nós vamos falar ali da Seara da Baleia, próximo do Ariri. Então a gente tem umas regiões assim ainda bem pouco exploradas, né? Não podemos ter pessoas nessas regiões porque são parques, né? A gente entende isso e respeita, eu acho que isso é muito importante, mas não evita que tenha uma visitação, né? Jefferson, mas a questão dos parques, né, assim, das pessoas que estão próximas aos parques, eu entendo que são as pessoas que mais preservam os parques. Com certeza. Né? No nosso grande Vale do Ribeira, né, essa Mata Atlântica sensacional. Daí a importância também, né, Jefferson, dos parques para o desenvolvimento do turismo, né? Porque eu lembro que você estava lá em Cajati na reunião do MIT e a Fundação Florestal também estava lá. Sim. E eles estão agora abrindo os parques para visitação. Isso é muito importante, né? Com certeza, eu acho que os parques é o nosso maior patrimônio aqui da região do Vale do Ribeira. E não pode morar pessoas no parque, mas pode levar turismo, visitar e explorar esses parques turisticamente. Não só pode, como, na minha opinião, deve fazer isso. Né? Deve muito. Porque isso vai trazer cada vez mais riqueza, né, para que nossos parques continuem do jeito que estão, né, para até manter eles da forma com que eles estão, que as pessoas vêm de fora, conhecem, vê a importância de manter eles preservados. Eu acho que isso só fortalece cada vez mais nossa região. Exatamente isso. Isnaldo, o que você acha dessa questão dos parques? Você tem alguma... Não, eu também vou nessa linha. Eu acho que é um potencial enorme para você explorar o turismo, sobretudo o turismo rural. Agora, quando a gente traz, Milton, esse elemento da discussão política, das nossas lideranças quanto política pública, a gente precisa prestar atenção, porque o desenvolvimento do Vale do Ribeira, a população tem que estar inserida nele. A gente não pode desenvolver o Vale do Ribeira para empresas virem aqui e ganhar o nosso dinheiro. Não, nós temos que dar oportunidade para nossas pessoas. E eu acho que quando você traz essa questão dos parques, eu acho que é importante a gente fazer uma discussão em relação a essas comunidades que estão no entorno do parque. Eu tenho um exemplo para dar, que a gente fala sempre que tem oportunidade, que é uma comunidade do Guapiruvu, em Sete Barras. É um exemplo bem claro de comunidade que está preparada para assumir uma função dessa, de tomar conta do parque, explorá-lo, enfim, organizá-lo, né, em visitas, explorar aquilo. Porque o Guapiruvu tem um histórico muito, muito bacana. É uma comunidade que há 30 anos atrás as pessoas viviam de roubar palmito, de degradar o meio ambiente, de invadir a floresta e roubar o palmito. E hoje a comunidade está organizada de tal maneira que hoje eles estão reflorestando os parques com o palmito de Jussara. Então, assim, trabalham numa perspectiva de preservação e de manutenção daquele bioma. E de uma maneira organizada. Então, estão lá produzindo, tem uma cooperativa muito organizada que está lá organizando os produtores, produzem banana, produzem outros, tem agroflorestas importantes, tem uma produção orgânica importante. Então, eu trago isso como exemplo, porque tem um assunto que preocupa um pouco a gente, que acho que é importante a gente trazer, até para um bom debate, né? É a questão de privatização dessas estruturas, dessas riquezas. Porque quando você
entrega para uma empresa, pura e simplesmente, para explorar economicamente um processo desse, ela pode até cumprir o papel, preservando, controlando, mas a nossa comunidade vai ficar suprimida. Ela vai ficar às margens desse processo. E aí o desenvolvimento que a gente traz, que a gente acredita, é um desenvolvimento inclusivo. Nós temos que incluir a nossa população. Até porque essa população, essas comunidades, elas estão extremamente organizadas, não é? Extremamente organizadas. Não é? E, evidentemente, você citou 7 Barras, mas você... Não, perfeito. Eu cito o Guapiruvu porque a cooperativa também faz parte da Copa Central, né? Então nós conhecemos, a gente conhece muito desde a época da Sudelpa, antes de ontem. Mas assim, só para citar outras comunidades, você vai para Eldorado, existem outras comunidades extremamente organizadas. Você pega um Ivapurunduva, né? Você pega um Pedro Cubas, aquelas comunidades à margem da estrada, né? Todas as comunidades quilombolas representadas através de associação, participam de cooperativas também, ou seja, estão organizadas. E, na verdade, hoje, eles exploram os parques. Exploram. Sim. Eles têm lá guia turístico, tem tudo. Não é? Então, assim, o processo que você está falando aí tem que ser por isso mesmo. Você tem que valorizar quem está ali e fazer essas parcerias com quem está ali. E está preparado, a gente sabe que estão. Não é? Muito importante essa discussão, viu, Isnaldo? Mas nós vamos falar de uma outra coisa agora também bastante importante que eu deixei para o final, né? Para a gente falar um pouco sobre isso, para as pessoas saberem também, né? Sobre a indicação geográfica da banana, né? O tal do IG da banana, né? A gente fala, o IG da banana. O que é o IG da banana? Jefferson Magário, fala para nós um pouco, depois o Isnaldo também vai falar da importância dessa questão, não é? Para o setor, para a economia da nossa região, enfim, por favor. Então, Milton, o IG da banana, a identificação geográfica da banana do Vado Ribeira, eu vou dar um exemplo aqui de algumas identificações geográficas que existem no mundo para nível de comparação, né? Então, talvez a mais famosa é a identificação geográfica de um espumante que é produzido numa região da França, chama-se Champagne, que muitas vezes ele até se confunde com o próprio espumante. Muita gente acha que todo espumante é champanhe, mas na verdade o champanhe, marca vai, né? O champanhe é uma identificação geográfica que existe na França do espumante, como o vinho do Porto em Portugal. Aqui no Brasil, talvez a identificação geográfica mais conhecida seja o queijo da Serra da Canastra, mas temos várias outras, né? Como já citei agora há pouco, do Vale dos Vinhedos, né? Que é da região de Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul. Também os vinhos produzidos naquela região é uma identificação geográfica. E agora nós vamos ter aqui no Vado Ribeiro duas, né? A identificação geográfica da banana e a da pupunha. Eu acho que isso vai mudar muito a nossa região. Nós temos ainda muito pouco conhecimento sobre os aspectos, assim, toda a evolução que vai acontecer na identificação geográfica daqui para frente, que ela é muito recente, mas uma coisa eu tenho certeza, vai mudar em muito a nossa região, porque através da identificação geográfica, nossa região vai ser conhecida no Brasil e no mundo, porque nosso produto ele vai levar o nome do Vado do Ribeira para onde ele for. Então isso só de fazer isso já é um ganho muito grande para a nossa região. Então, noticiários do Brasil inteiro, a própria página do Ministério da Agricultura, enfatizando, né, a identificação geográfica do Vado Ribeira, pessoas muito conhecidas no Brasil aí, que falam sobre identificação geográfica, falando sobre o tema. Então, se você colocar no Google lá, IG Banana Vado Ribeira, vai aparecer dezenas e centenas de matérias no Brasil inteiro falando da nossa região. Então, só por isso já realmente... E agradecer ao Sebrae, que iniciou todo o processo lá no começo, contratou o Instituto Federal, né? O professor Rafael, do Instituto Federal, que fez todo o trabalho, porque não é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Começou o processo em 2019, só foi concluído agora em 2026. São 6 anos aí de espera, são muitos e muitos documentos para provar realmente que aquele produto ele tem uma origem e uma denominação geográfica de pertencimento ali naquela população. Muito estudo, né, Jefferson? Muito estudo. E a Cooper Central também, que fez parte desde o início do processo junto com a Bavar, junto com o Sebrae, Instituto Federal, o pessoal da Secretaria da Agricultura também ajudou bastante.
Então, assim, enfim, a gente pode estar esquecendo um nome aqui, mas São vários ganho, atores aí, né? São vários a gente tem que segmentos, comemorar várias pessoas. porque Sim, realmente sem dúvida é um alguma. ganho muito grande para nossa região. Com certeza. Isnaldo, como é que você está? Agora você está... Nós temos o IG. Foi uma grande conquista, né? Isso é uma grande conquista para o nosso setor, para a bananicultura. Como o Jefferson disse também, os produtores de pupunha foram contemplados também. Mas assim, na bananicultura, esse selo, ele vem dar uma identidade específica para a banana do Vale do Ribeira. Então a gente vai passar a falar um pouco de origem, porque assim, nós temos um grande dilema na produção de alimentos no Brasil, que é assim, é a gente fazer com que o consumidor saiba da onde que está chegando o alimento que está indo para a mesa dele todos os dias, né? E assim, o mercado do jeito que ele está colocado, ele não dá essa tranquilidade, essa segurança para o consumidor. Então, quando você traz uma identificação dessa para dentro de uma produção como a nossa de banana, então a gente vai ter condições de criar mecanismos para que a banana que você consome na sua casa, você saiba que essa banana é do Vale do Ribeira e que sabe que foi o Jefferson, foi qualquer outro produtor que produziu. A gente nós temos que ter essa preocupação, porque isso é um grande diferencial, né? Porque hoje o grande debate dentro da agricultura é a questão da produção sustentável, do uso do agrotóxico, do uso de produtos ou não. Esse é um grande debate que existe, né? Que eu acho que é um debate que a cada dia, o bem da produção, ele está indo caminhando para a parte técnica, para a parte, né, mais profissional da discussão do que da parte ideológica, né? Então isso para nós é um ganho, mas é importante a gente trazer também esse elemento do selo para dentro dessa discussão, porque a gente vai ter condições de mostrar como é que estamos produzindo esse produto, como que o Vale do Ribeira produz esse produto. Hoje, por exemplo, nós moramos e produzimos numa região que preservou 80% da sua mata. Foi. Isso é um grande ganho. Nós somos o maior produtor de água do estado de São Paulo. Iremos abastecer a Grande São Paulo. E estamos abastecendo a Grande São Paulo. Então, assim, exatamente isso. Como que você traz uma produção agrícola que, no meu ver, é sustentável? Ela é sustentável. Por si só, ela é sustentável. Então, eu acho que esse selo traz um pouco para reforçar toda essa realidade que a gente tem aqui no Vale do Ribeira. Então, esse selo veio para contemplar isso. Isnaldo, aquela coisa de que, né, o Vale é pobre, o Vale é tadinho, não tem nada disso não, né? Não. Isso faz parte de um discurso do passado. Nós nunca fomos pobres. Eu acho que, assim, o Vale, ele sempre ficou às margens, eu estou dizendo em tempos passados, né? Ele sempre ficou à margem do centro das políticas públicas do estado de São Paulo. Acho que a gente sempre foi preterido nos investimentos. Eu sempre gosto de dar como exemplo que a gente está tão bem localizado, mas se fosse analisar, nós tivemos uma ligação completa entre uma das duas maiores capitais do Brasil, que é São Paulo e Curitiba, há menos de 20 anos que nós tivemos uma duplicação. Pouco tempo, né? Então, nós estamos falando de acesso. Nós temos aqui numa região importante, que é a nossa vizinha, que é a região de Sorocaba, o sudoeste paulista, que até hoje nós não temos uma ligação importante. Aqui tem transporte que tem que ir até São Paulo para ir para Sorocaba. Dependendo do veículo utilizado, não tem acesso. Então, assim, você percebe que isso é política pública. Isso são investimentos estratégicos que, sabe, que não dá para se falar em desenvolvimento sem um investimento estatal estratégico, né? Sim. Então, assim, o selo é um grande ganho, foi um trabalho maravilhoso aí, encabeçado pela Bavar, e que teve o Sebrae foi fundamental para que a gente conquistasse isso. E eu tenho certeza que eu reforço a fala do Jefferson, e vai trazer muitos benefícios para a gente quanto cadeia produtiva. Ô Isnaldo, me fala disso aqui agora. Ó. Opa! Como é que é essa história aqui? Então, além de plantar banana, também faz doce de banana. Doce de banana. E esse aqui é sem açúcar, zero açúcar, da agricultura familiar. Eu vou abrir isso aqui para ver se é bom mesmo. Pode abrir aí. O Jefferson já conhecia esse aqui, não? Conheço. O Jefferson produto de ótima qualidade. O Jefferson é danado, né? Ele sabe tudo, esse danado aí.
Esse produto vem para falar um pouco desse processo também da Sim. Cooper Central, viu, Milton? E tem um jeitinho de abrir a caixa. Olha, Nós começamos aí há Beleza, 3 ó. anos. agricultura familiar do Vale do Ribeira. Ó. Nós começamos Vamos há ver se é bom. 3 anos e meio fazendo provocação nas prefeituras para comprar o doce de banana. Certo. Sem Vai açúcar. falando aí que eu vou comendo aqui, tá bom? E aí Falar. pela Cooper Central. E aí a gente foi motivando as cooperativas a fazerem o processo, a criarem o processo para que a gente pudesse acessar esse mercado. E foi um sucesso. Foi um sucesso porque uma grande parte das cooperativas da Cooper Central hoje tem suas marcas, processam seus doces, né? Algumas têm um processamento próprio, outras terceirizam o processamento. A gente já está correndo atrás de investimento, Milton, e já conseguimos um investimento para fazer uma unidade de processamento que atenda toda a Cooper Central. Mas, enfim, e estamos entregando. Hoje, alunos da rede estadual, da rede municipal de São Paulo e dos grandes municípios já tem esse produto lá para alimentar nossas crianças, nossos alunos. Gisnaldo, muito bom. Sensacional. Recomendo. Top. É isso mesmo, né? Tem que fazer, né? Fazer acontecer. Isso aí. Olha, chegamos ao fim. Quero agradecer muito, Jefferson Magário. Quero agradecer muito, Gisnaldo, por vocês estarem aqui conosco. Vamos combinar mais para a gente trazer mais informação para o nosso Vale do Ribeira e para o mundo. Jefferson, para encerrar. Gostaria primeiramente de agradecer, Milton, o convite de estar aqui junto com você, com o Gisnaldo, para falar um pouco sobre a nossa agricultura, sobre um pouco também sobre a minha vereança aqui na cidade de Registro, e dizer que estou sempre à disposição de você e de toda a equipe aqui do canal Ribeira Plus para poder estar sempre, que for convidado, estarei aqui sempre com muito prazer. Gisnaldo, por favor. Milton, agradecer aí a oportunidade de estar falando, né, do nosso setor, enfim, na companhia do Jefferson, nossa liderança aí que a gente respeita muito, né? E eu quero também, Milton, aproveitar o momento e agradecer toda a diretoria da Cooper Central, né? Porque em cooperativismo ninguém faz nada sozinho. Então nós temos uma diretoria muito atuante, que a gente faz uma gestão lá muito compartilhada, então muito participativa, né? Eu também quero aproveitar o momento para agradecê-los aí o apoio que eles sempre dão para a gente e dizer que também a gente está sempre à disposição, viu, Milton? Sempre à disposição e sempre que formos chamados, estamos aí em pé e a hora. Muito bom, muito bom, muito obrigado. Nós chegamos ao fim de mais um programa do Milton Wolff aqui na TV Ribeira Plus. Nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.